Bom, vocês devem ter notado que eu não tô fazendo o episódio 1 mais. Não é porque eu não queira, é porque simplesmente é muito trabalho e não tem como eu sustentar aquele formato. Se eu fizer, como eu vou fazer aqui, de forma direta, sem parar e escrever e tal, é mais rápido e por isso que eu estou tentando isso. Eu vou só falar as minhas ideias rapidamente e vou fazer uma coisa grande com todos os animes que eu puder. E eu também não vou botar mais no canal em inglês porque é ainda mais trabalho e simplesmente não tem retorno. Eu vou dividir os horários de começo. Se você quiser ver um anime específico, veja na descrição onde começa. Mas vamos lá. Namenkari no skill baka agetara nazakatsu yokunata, falso isekai, falso escolhido, mundo de magia medieval com janelas de status, então é um falso mundo de fantasia de game, muito provavelmente harém. Os designs não são ruins e eles não são muito detalhados também. Fica naquele tipo em que parece que é simples porque é pra ser uma coisa simples. Por exemplo, tem uma pessoa que é da família real e ela não usa roupas muito chamativas, mas claramente são roupas diferentes da maioria das pessoas e bonitas, mas não exatamente super hiper. Então não é aquele tipo de design que vai ter um monte de detalhes básicos, mas que vai ter a diferença de detalhes importante para diferenciar as pessoas da caracterização em si. A computação gráfica Não, olha, sabe quando você pode parar a animação e aquele frame não é ruim, mas quando tá se movendo, a computação gráfica não funciona? É isso. Não que a gente tenha muita, é um personagem especificamente que só vai ficar no começo. E uma mão no final revelando o próximo episódio. Que eu até gostei, inclusive. No geral, tem alguns problemas de caracterização que são bastante comuns nesse tipo de coisa. Coisas como nós vamos usar o tropo e o tropo é óbvio e ninguém faz questão de deixar o tropo interessante, mas diferente da maioria dos animes que eu já vi nesse subgênero, foi interessante, foi divertido. Não parece ser baseado em ideias ruins, não parece ser baseado em você tem que aceitar porque é um tropo. Eu não sei, talvez no segundo episódio já isso tudo caia por terra, mas não parece que é mal feito. Claro, não é uma coisa, meu Deus, tão boa, porque ainda usa tropo. Então, lembra que tinha um anime de um cara que vai pra um outro mundo e ele fica preso sendo um fazendeiro, mas ele queria ser aventureiro, e a piada inteira é, olha pra ele só tem skill de fazendeiro, não é engraçado que ele tá sofrendo? Então, esse é uma versão muito melhor disso. Primeiro, porque não é um outro mundo que talvez seja um game, talvez não. Eles deixam bastante claro, esse é o mundo dos personagens. Por acaso, esse mundo é como um game. Você tem janelas de status, você tem skills pra escolher. Mas esse personagem não tem outra vida. Ele escolheu ser fazendeiro. E é isso que deixa ele feliz e ele quer ser um fazendeiro. Só que ele é extremamente forte. Ele é extremamente capaz. Então, todo mundo olha pra ele como, por que diabos você é um fazendeiro? Mas ele quer ser um fazendeiro. Então faz muito mais sentido isso. No meio da batalha que vai ter lá, ele literalmente usa uma capacidade que é útil para fazendeiros, mas ele tem tanta e é tão forte que ele consegue usar para batalha. Também parece que quem escreveu, quem fez, tem uma boa noção de que não existe isso de verdade, de um skill só pode ser usado para aquela área. É só você achar um jeito de usar para outras áreas. Então, no caso, para dar um exemplo específico, o inimigo joga magia pela terra, ele vai lá e troca a terra. Porque seria o que fazendeiros fariam para o solo mais fértil estar disponível para o plantio. Mas no caso, lógico, a magia vai para debaixo da terra e tá tudo bem, e funciona. Claro, o nome é Deep Plowing, então parece o nome de um skill de um RPG erótico, mas não é literalmente correto. O que eu falei sobre o tropo ser usado e não ser tão bem trabalhado é que ocorrem alguns momentos, como por exemplo, um amigo do cara principal é um pescador. E faz sentido, um é fazendeiro, o outro é pescador. Os dois dão comida pra capital, faz sentido que eles sejam amigos, eventualmente por qualquer que seja o motivo. Os dois vivem fora da capital, mas tem que ir pra lá, os dois... Faz sentido. Mas aí o pescador diz, você tem mais skill de pesca do que eu. E ele fala, não, mas você me ajudou. Não, o seu skill era mais forte mesmo. E eles mostram que chega um ponto que tem peixes gigantes atacando o barco e ele só pega uma lança e fatia eles no meio. Primeiro,
Isso não é exatamente pesca, eu suponho que seja parecido com algumas formas de pesca, mas quando você tem um monstro atacando que tá literalmente saltando da água e você luta com ele com armas, eu acho que não qualifica. Mais importante, esse tipo de ideia ainda permeia o episódio. O CGI ruim era um dragão que tá numa batalha com 3 aventureiros lá. Ele apareceu, ele é uma ameaça, tem que lidar com ele. Por puro acaso, o fazendeiro tá passando por lá e vê que o dragão está criando problema pros aventureiros e diz, pô, eu posso ajudar, eu posso distrair ele e tá com uma cenoura. É isso que eu quero dizer dele ser bem feito. Ele não está achando que ele tem que ser um aventureiro, ele não acha nem que ele vai ser bem sucedido. Ele acha que vai distrair o dragão. Só que ele é tão forte e tão fuderoso que ele taca uma cenoura e explode o dragão e a cenoura volta como um bumerangue. Eu não sei que diabo de cenoura é essa que volta como um bumerangue, mas ela volta. Então o trabalho é muito melhor feito que vários animes desse tipo. Eu já tenho um certo desgosto por Isekai no geral, porque o subgênero tá tão cheio de coisas mal feitas, mas eu realmente gostei desse daqui. Não é uma coisa, meu Deus, vai revolucionar. Não, mas é bem feito. Dá pra você passar um tempo vendo. Dá pra você se divertir. Nós temos um reino que quer recrutar ele não quer porque ele quer ser fazendeiro. Nós temos uma princesa que é salva por ele, ele salva a princesa porque ele tá lá quando ela é sequestrada, antes de sair da capital, e ele só consegue pegar ela. E o cara vai atacar e ele consegue se defender. Porque ele é tão forte. Mas ele parece que nem sabia que ele podia fazer isso. Ele só quer fazer a coisa certa porque tem uma emergência e por acaso ele é forte o bastante pra fazer isso. E eu gosto desse ponto de vista. Eu suponho que eu tenho que incluir no CGI que temos aquele círculo mágico. É melhor do que alguns que eu já vi, que é só, o círculo aqui e tal, e parece uma coisa de outro mundo, mas não parece uma coisa de outro mundo acontecendo naquele mundo. Mas aí o cara começa a usar energia e magia e tal, e parece bem deslocado mesmo. Se fosse só o círculo de magia e aí aparecesse uma coisa 2D, talvez funcionasse melhor. Os escudos que eles usam pra se defender também parece fora daquele mundo, como se fosse uma magia ocorrendo ali. E a energia atacando eles também é razoável. Mas aí solta uma energia pela coisa toda e só parece que escureceram a tela. Outra questão do tropo mal usado. Um cara que é um alto oficial que diz, não, nós temos que tirar vocês daqui porque vocês são a família real, leva eles para uma emboscada porque ele é o chefe dos demônios lá, não sei o quê. Não é bem feito, tá? Está bem claro que esse personagem que aparece no momento para dizer vocês têm que ir, e é claro que ele é um problema. Mas tropo, o que tu vai fazer? Tem gente que nunca viu isso antes, talvez seja para eles uma revelação, não sei o quê. Pelo menos ele parece estar atuando, então é melhor do que alguns. Mas aí ele chega no lugar da emboscada, ele se revela ser o maligno, não sei o quê, e a cara dele não muda. Ele literalmente fala quem é o nome do cara, e eles descobrem, você então é o cara. E ele revela, muda assim a forma dele, mas a cara dele não muda. Tem uma cor diferente no rosto, mas a cara é a mesma. E ele tem capacidade de mudar, ele já mostra que, eu vou virar o rei, e todo mundo vai achar que o rei nunca foi embora e nunca houve problema, porque aí os demônios podem conquistar a cidade sem ninguém notar. Então, por que diabos a cara dele não é diferente do que a cara que ele estava usando como alto oficial lá? É só preguiça. Então, no fim das contas, eu não posso dizer que foi maravilhoso, foi melhor executado que a maior parte deles, mas ainda tem alguns tropos que, se você não tiver com vontade de ver tropo, é muito provável que você enche o saco e pare de ver. É um pássaro? É um avião? Não, é um comercial. Tansei estará Kendesta. Falso Isekai, falso mundo de game, fantasia medieval com magia e nekomimis. Os designs são interessantes, mas nada maravilhoso. Eu, pessoalmente, achei que o design da espada era um pouco detalhado demais. E isso não é exatamente ruim, ela é pra ser uma arma legendária, e normalmente elas são mais detalhadas, mas da mesma forma, tem um vilão ali, por exemplo, que tem um chapéu grande e tal. Não é como se tivesse detalhes demais, é que tem detalhes que não parecem exatamente contribuir para aquilo. Você olha aquele chapéu e a cara dele, você sabe que ele é o tipo de
colonizador. Explora o que explorar, foda-se as consequências, eu quero é ganhar dinheiro. Então você não precisa de uma roupa muito diferente daquilo. Só o chapéu é mais do que o suficiente. O chapéu e a cara dele mais do que o suficiente, mas quando eu olhei pra ele, eu vi que tinha mais detalhes do que isso e a maior parte deles não parece estar contribuindo tanto. Quando você vê a personagem feminina principal, por exemplo, ela tem bem menos detalhes soltos e alguns detalhes que ela tem contribuem para a situação dela. Entende o que eu quero dizer? Tem coisas que não tem por que estar ali na maioria dos designs. Temos um pouco de CGI, eu diria que melhor do que a do anterior. Não me pareceu notável demais. Por exemplo, tem um bicho voando no escuro, então não dá pra você realmente ver que é CGI, tanto se você não estiver prestando atenção. Mas o resto dos designs é meio que a ideia de sujo. Os goblins têm vários detalhezinhos que contribuem pra mostrar esta é uma raça muito bem pensada. O desenho já começa com um lagarto que tem umas patas grandes, então ele está tentando fazer você prestar atenção nos detalhes e em como as coisas são interessantes naquele mundo. Eu não me lembro de ter visto em lugar nenhum um urso de 2 cabeças. Eu tenho certeza que existe, mas não é uma coisa tão frequente, não é um tropo, ou pelo menos não é um tropo frequente. Mas aí você vê os goblins e em uma cena que eles estão no escuro, numa caverna, não tem detalhes realmente saindo deles. Oh meu Deus, olhe para esses detalhes. Porque não é pra ter, não é pra chamar atenção pros detalhes, é pra chamar atenção pra ação. Enquanto que em outros momentos os detalhes parecem estar no caminho, parecem estar atrapalhando, deixando a imagem suja. Não que eles sejam ruins em si, mas parece que essa noção de temos que deixar a imagem limpa não é sempre seguida. As magias foram mostradas de uma forma bem prática e direta, então eu acho que elas funcionam bem. E não pense que eu não notei que você está reutilizando a animação logo no começo do episódio. Primeira coisa que você vê no episódio, aparece logo depois de novo no mesmo episódio. Mas eu acho que a história talvez seja o problema maior, porque não tem muita história aqui. Nós sabemos que é um isekai, nós sabemos imediatamente que o cara vai virar uma espada, e aí nós passamos não sei quanto tempo seguindo a personagem feminina principal, e seguindo ele, e não há realmente desenvolvimento até o finalzinho. E normalmente se fosse alguma coisa que fosse interessante, talvez não fosse um problema, mas honestamente não é pra mim. Mas vamos falar disso nos spoilers pesados. Então, o cara reencarna numa espada. Não falam sobre como ele era, nada assim. Eu acho que a implicação é que teve um acidente de carro, mas nem mostram um carro, então talvez nem isso. Mas não importa, essa não é a ideia. Vemos a personagem principal feminina, que é a pessoa que usa essa espada. E aí, flashback. Isso em si costuma ser uma indicação que a ideia é mal pensada. Por que você não contaria isso na ordem? Você não precisa fazer um flashback. Então me parece que eles estão jogando essa personagem principal feminina, que por acaso tem orelhas e rabo de gato. Não tem nada a ver com isso? Pra segurar a audiência. E não me entenda mal, isso não é exatamente ruim em si, se você for dar uma atenção a ela. Porque aí, se você está dando uma atenção a ela, você desenvolve ela e usa um pouco da questão de fanservice pra chamar a atenção da audiência, não é um problema. Mas não, aqui é só fanservice. E agora vamos pro flashback. O flashback é a maior parte do episódio, o que é ruim, mas como eu disse, não desenvolve os personagens. A espada tá lá esperando ser pega, descobre que tem telecinese, então ela pode se mover por si só, e não quer ser usada por goblins, então começa a atacar os goblins para que eles não se tornem seus usuários. Beleza, tudo bem e tal. E aí, lutando contra os goblins, a espada diz que sente um senso de ter conseguido algo, porque achou que ia se sentir mal matando alguém, mas não. E eu não sei, eu acho que honestamente isso é o autor ou as pessoas adaptando, dizendo eu sei que isso daqui devia ser errado, mas não quero que seja. O que não quer dizer nada. Se você não dá um motivo bom, você não tem como resolver esse problema. E não é como se não tivesse um motivo bom. O motivo bom é, esses goblins claramente não têm como usar a espada, estão tentando usar ela de qualquer jeito, provavelmente vão quebrar ela e tal, então autopreservação seria um bom motivo. Mas além disso, eles cospem na espada, eles não parecem ter respeito nenhum pela espada, então autopreservação da sua própria mente também seria um motivo. Você definitivamente
Definitivamente não precisa lutar com eles, mas sai voando, vai embora. Seria um bom motivo. Mas sei lá, no meio da confusão, ou você vê Goblin de uma forma negativa, você decidir que você vai brigar se você não matar eles, talvez seja justificável. É meio difícil de uma espada ser usada sem querer matar o cara, eu sei, mas, porra, tem 1 milhão de coisas sobre como usar a espada sem ser letal. Mas não, ele só vai lá e ataca e mata. E quando ele mata, ele quebra um cristalzinho que tem dentro dos corpos dos monstros e ele ganha experiência. E aí ele vira só um glutão por experiência. Eu quero destruir monstros pra ter mais skill, eu quero destruir monstros pra ter mais ponto, eu quero destruir monstros pra ficar mais forte. E não tem aquela coisa básica que todo jogo tem de necessidade. Essa espada literalmente poderia sair voando e se esconder e estaria bem. Essa espada não precisa comer, então caça, pesca, não precisa de um lugar seguro, porque se atacarem ela pode quebrar. Não, ninguém consegue quebrar aquele bicho. Só bichos muito, muito fortes que causam algum dano e que ela tem que ir caçar. Então, no fim das contas, você cria um personagem que é poderoso pra caramba e que devasta a fauna de regiões maiores e maiores e acha, é legal, porque eu sou o herói da história, então eu saio matando. É legal porque eu tô ficando forte, então é legal. E não é assim que funciona. Você é um ser humano e você acha que é legal você sair matando, você nem precisa. Se essa espada decidisse, eu vou proteger o meu local e eu quero construir uma coisa ao redor do meu lugar ali, onde eu fico, e por isso eu tenho que defender aquele lugar e tal, seria ilógico, mas pelo menos você estaria seguindo o padrão de um ser humano. Não, ele simplesmente virou um cuzão que sai matando todo mundo. E o anime faz questão de mostrar uma slime gigantesca e uma tartaruga montanha. E isso tudo é interessante do ponto de vista de design e de monstros e tudo mais, mas todos eles são mostrados na hora que vai ter a batalha, então não tem motivo pra ter aquela batalha, exceto a espada que ia ficar mais forte. E não existe motivo pra você achar que aqueles monstros merecem morrer. Pelo contrário, ele vai pra uma caverna onde tem goblins só pra matar goblin. Ele é um dungeon crawler que não tem nem a desculpa de estou protegendo a cidade. Então você acaba criando esse personagem super cuzão, que finalmente chega num lugar em que ele se crava no chão pra descansar e o chão absorve todo o mana dele e todo o skill que ele tentar usar. E você acaba sentindo que bem feito, seu filho da puta, você saiu matando todo mundo. Aí essa espada passa mais de 1 mês lá e tem uma piadinha de eu queria que alguma monstra humanoide me pegasse. Não precisa ser um humanoide não, qualquer um. Pelo amor de Deus, eu cozinho pra você e tal. E só parece que essa espada tá sofrendo, que é meio que aquela piada que fazem com um monte de personagem que seria loser, que não funciona, só que eles deram um embasamento pra por que é legal ver o cara passar por isso, porque ele é um cuzão, ele saiu matando todo mundo. Então acaba que o personagem principal da história não merece que a gente goste dele. Enquanto isso, nós também vemos algumas coisas, bem menos por sinal, algumas coisas da vida da personagem principal feminina, que é uma escrava, que claramente não tem um corpo de adulto, então ela é uma criança escrava sendo torturada de novo e fazendo trabalhos forçados, que tem aquele colar dos X-Men que tira poderes, eu suponho que apareceu na DC também, mas eu conheço pelos X-Men, e esse personagem mostra que quer se libertar, quer ficar forte, quer tudo mais, mas não se dá realmente desenvolvimento pra ela a ponto de parecer bom. Se dá mais desenvolvimento que pra espada. É outra coisa que eu acho que muito autor não entende. Mostrar uma pessoa ficando mais forte, mostrar uma pessoa ganhando skill, mostrar uma pessoa podendo batalhar mais, não é a mesma coisa que desenvolver um personagem. Se o personagem não fala nada de bom e é só um cuzão, e ele tá no nível 1, ele é basicamente a mesma coisa de um personagem que não fala nada de bom, que é um cuzão, que tá no nível 2500. Mas, no fim das contas, eles passam no lugar em que tem a espada, eles estão sendo atacados lá e os escravocratas mandam os escravos ficarem parados para eles serem isca para o monstro que tá atacando eles, mas eles conseguem se mover quando um deles é morto, porque ele deve ter sido o que deu a ordem, e ela consegue alcançar a espada e tirar e usar a espada. A espada ficou ali porque teve seu mana sugado, então eu não acho que ela poderia fazer nem metade do que ela fez, mas é um daqueles errinhos básicos.
Porque é um urso de 2 cabeças gigante. Se fosse um monstro menor, que é só ameaçador ou algo assim, talvez ela pudesse ter tido sorte e acertado uma vez ou algo assim. Não, a espada é usada como espada, que tem que ser o caso, mas é um monstro gigantesco e ela tá pulando pra cá e pra cá. A personagem que disse que não é forte, que passou não sei quanto tempo escravizada. É muito sem noção você achar que, agora ela tem uma espada que não tem mana nenhum, que não tem poder nenhum, mas os skills dela são maiores porque habilidade, não sei o que, isso tudo é uma desculpa, mas pelo menos se você desse uma batalha razoável, ou de repente ela é inteligente, ela acha um jeito de dar um golpe certeiro e tal. Não, é uma luta. Ela simplesmente vira a melhor espadachim possível e imaginável que ela nunca foi antes, num segundo. Fim das contas, o outro escravocrata volta, diz que só ela que sobreviveu, pede a espada, diz que tem o contrato dela de escravo e o colar, e a espada, por si só, quebra o pescoço de cara e depois queima o contrato, fazendo o colar sair. É estranho, eu meio que posso ver um paralelo de ele só sai matando monstro, então ele mata o cara e pronto. Mas me dá a impressão que o que eles tentaram fazer é um personagem que perdeu sua humanidade e só vê inimigos como inimigos e pronto, não importa a espécie, mas que quando acha a personagem feminina principal, vira e diz, não, ela é uma pessoa que pode ser amorosa, pode viver normal, então a minha humanidade, meu Deus. Aquela coisa que Wolverine e tantos outros fizeram já há décadas. Só que não tem isso porque o personagem não tem desenvolvimento. Ele é só um cuzão. Ele literalmente vira e diz, quando ela crescer, ela vai chamar atenção. Do tipo, agora ela parece ter 12 anos, mas quando ela parecer ter 14, todo mundo vai ficar olhando pra ela com olhos famintos. Não esse. E isso é meio que cozice. Ele fala isso pra dizer, não, eu vou proteger ela, mas não era pra você estar vendo ela assim pra começo de conversa, então não funciona bem. Acaba sendo aquele tropo de comédia de eu não preciso desenvolver meus personagens porque não é pra você gostar deles mesmo, é uma comédia. Só que todas essas coisas que eu tô falando precisam que você goste dos personagens. Você vê um personagem derrotando o monstro, não sei o que tal, é legal quando você acha que o cara merece. Não quando o cara é poderoso e pronto. O outro cara que é poderoso e pronto que foi derrotado também é poderoso. Então é bem fraquinho, honestamente. Se você quiser ver Nekomimi, eu suponho que eu posso recomendar. A única coisa que eu posso realmente falar que foi boa foi a personagem principal feminina sendo um tipo de cara de pau interessante. O anime literalmente fala que ela tem dificuldade emocional, ela não teve desenvolvimento emocional e por isso talvez ela não esteja expressando o que ela sente. E aí você vê que ela está tentando, apesar da cara dela não mostrar tanto assim. E isso é algo que eu sinto falta na maior parte dos personagens que são cara de pau, assim. Porque eles só não expressam nada. E aí o tropo é a justificativa, em vez de esse personagem ter um motivo muito bom pra por que isso acontece, e claramente está tentando apesar de tudo. Entende? Então isso foi melhor. Mas isso vai acontecer no final do episódio só. Mas talvez se fosse um jogo, eu não sei, de repente isso é adaptação de um jogo e por isso estão se esforçando menos. Acontece bastante. Mas com certeza se fosse um jogo, eu veria o design dos monstros e acharia, cara, que legal, isso daqui tá bem feito. Não é aquela coisa mal feitinha de pronto, slime é slime, pronto. Não, eles botaram detalhes e tal. Mas fora isso, e a personagem principal feminina ter uma cara de pau interessante... Não, parece que não foi muito bem pensado. Uchi no Shisho wa Shippoganai. Slice of Life, Japão ligeiramente industrializado, em um mundo com criaturas mágicas. E um pouco de comédia. Os designs são interessantes, nada super notável de detalhes, mas eu gostei como, por exemplo, o Tanuki tem um detalhe na cabeça para mostrar o detalhe na cabeça dele como mulher também, ou vice-versa. É realmente um daqueles tipos de design que mostra quão bonitos os personagens podem ser, sem realmente ter personagens super detalhados. A história... sendo Slice of Life, é mais básica. E eu não posso dizer que teve muito desenvolvimento, mas teve algum. E é Slice of Life, você vai ter um passo um pouco mais lento. Tem alguns tropos, mas eu não diria que nenhum usado de forma muito ruim.
Eu só não posso dizer que é maravilhoso, porque, embora tenha me feito rir um pouco, com as partes de comédia que tem, eu ainda assim, fora daquela parte, achei um pouco básico demais. Isto é, tem alguns momentos em que realmente é uma piada e a piada está sendo contada, e tem outros em que é uma situação do cotidiano que é pra ser engraçadinha ou engraçada mesmo, e realmente não me foi. Isso é um pouco preocupante pra Slice of Life, porque situações do cotidiano são a questão inteira. Mas não é ruim, se você gosta de Slice of Life, talvez dê uma olhada. Tem uma comunidade de tanukis, uma das tanukis é bem jovem, já aprendeu vários truques, e fica pedindo pra ir pra cidade onde o pai dela faleceu. E eles deixam bem claro, a comunidade sabe que ela quer ir lá pra fazer truque com os humanos, mas eles não deviam deixar porque humanos não se deixam levar por truques hoje em dia, e que ela não tem experiência o bastante, etc, etc. Mas ela vai dizendo que vai ser rápida e vai voltar logo, só que, claro, ela quer viver lá fazendo truque com os humanos. No quesito emocional, eles mostram, por exemplo, como ela gostava do pai dela mais de uma vez, e isso funciona muito bem. Eles mostram por que ela tem interesse no que ela tem interesse. E voltamos ao mundo do Rakugo. E como ela se apaixona pelo Rakugo funciona muito bem. É um ponto de vista que só um personagem naquela posição poderia ter, e eles fazem de uma forma convincente você pensar que, sim, claro, é lógico que ela gostaria disso. Se você pensar logicamente, não, são claramente duas coisas diferentes. Mas aqui funciona, talvez por ela ser inocente, talvez por ela ver algo que é parecido bastante pra ela gostar, apesar de não ser a mesma coisa. A única coisa que realmente me foi um problema é que no final, ela acha outro personagem que é um ser fingindo ser humano, e ela é artista de Rakugo. Eu espero que aquela companhia maldita não queira tirar isso do ar só porque eu estou falando de Rakugo e me dê trabalho pra caramba. Mas ela acha que Rakugo é uma forma de truque porque todo mundo vai pra aquela história, vai pra dentro da história. E me parece um pouco errado já que, não porque não possa existir, você vê uma arte e você gostar da arte não é uma coisa ruim. Mas ela diz que é uma forma de truque quando não é, é só arte. Mas ela é inocente, ela não sei... Tudo bem, não tem problema. Aí chega no final, essa raposa que é Arakugosha diz pra ela que vai chegar um dia que os seres sobrenaturais não vão mais poder conviver com os humanos porque os humanos estão dominando tudo. E ela não fala isso de uma forma negativa, ela fala só de expansão, de capacidade de expandir e criar dos humanos. Ela usa o exemplo das luzes estão iluminadas mesmo sendo tão tarde assim, e fala que um dia eles vão chegar na Lua, e que eles não vão ser mais levados pelos truques, então isso vai ser muito solitário. E aí ela fala a única coisa com que eu realmente tenho problema, que é que os humanos querem ser levados por um truque. Eu sei o que ela quer dizer. Os humanos gostam de ter contato com algo maravilhoso, eles gostam de ver um milagre acontecer, eles gostam de ver essa coisa incrível, mas não é isso que é um truque. Não é, realmente não é. A gente passa o episódio inteiro com a garota Tanuki, né? Tanuki seria equivalente a um guaxinim, mas na mitologia japonesa eles têm poderes, eles se transformam. Aliás, várias criaturas sobrenaturais fazem isso. Mas o truque que eles fazem é de conseguir coisas para seu prazer, e o truque que a Arakugosha está falando é de sentir-se impressionado por algo incrível. Eles mostram as pessoas vendo um barco flutuante onde elas estão e se dizendo, meu Deus, foi um truque tão incrível. Mas entende, os truques que ela está fazendo durante o episódio inteiro são, eu vou enganar a pessoa e vou rir da cara deles. Isso é um problema. Porque é uma coisa negativa. Por exemplo, um dos truques é vou transformar folhas em dinheiro para que pessoas me vendam coisas e não ganhem nada com isso. Se fosse uma quantidade só, ele vai lá e vai comprar dango e é um prato de dango. Qualquer um sobrevive a perder um prato de dango se tem um estabelecimento, mas não. Ela poderia destruir aquele estabelecimento com a quantidade de dinheiro que ela queria usar. Outro truque que ela faz, ela aparece como uma pessoa sem rosto pra assustar um policial, e o policial só quer prender ela. E aí ela tem que dizer,
não, eu nasci assim, não, eu não preciso ir pro hospital, por favor, não me prenda. Entende? Ela está fazendo esse prank, é só uma brincadeira, cara, é uma brincadeira prática, você não pode reclamar. E é exatamente esse problema. A pessoa não vê que o que ela está fazendo é danoso para outra. Mas ele está fingindo que dizer é uma piada é o suficiente. Não é. Enquanto que o Urakugo é algo que beneficia os humanos naquele caso. As pessoas gostam de ouvir a história e elas não perdem nada. Pelo menos elas não perdem nada que elas não sabem que vão perder de qualquer forma. O dinheiro do ingresso. Se é que tem pagamento por ingresso ali, entrou todo mundo, o Tanuki entrou sem pagar, eu sei lá. Detalhes, pequenos detalhes, mas pra você ver como a coisa foi bem feita, eu notei isso e não me prendeu, e meu Deus, isso é horrível. Enquanto que o último que eu acabei de fazer, o da espada, os detalhezinhos pequenos tornam aquilo ruim, porque os detalhes bons não são suficientes pra sanar. Eu suponho que você possa dizer que a raposa está ensinando para Tanuki um jeito de fazer algo benéfico e por isso seria bom. Mas, ao mesmo tempo, a linguagem está demonstrando que a diferenciação entre os dois não está clara ainda e que essa Tanuki pode ainda achar que é legal você fazer pegadinha com os outros. É uma coisa muito difícil de se explicar, mas, na verdade, a diferença é bem clara. Uma pegadinha em que alguém se assusta por um instante, mas não recebe dano nenhum, é uma piada. Uma pegadinha em que você aponta e ri da cara dos outros é uma sacanagem. E esse tipo de babaquice existe até hoje porque pessoas querem fingir que não existe diferença. Então fora esse pequeno problema, eu gostei muito de como a história foi contada, eu gostei muito de como o Urakugo foi representado. Eu não posso dizer que a representação foi tão boa quanto naquele outro primeiro episódio que eu fiz, mas eu não posso nem mostrar aquele primeiro episódio. Mas não foi ruim aqui. E eu gostei também que no final tem uma versão mais clara e mais direta para pessoas que talvez não tenham entendido o Urakugo sendo feito, em que a raposa faz mais de um personagem, então a pessoa talvez possa se perder se não tiver um domínio muito bom da língua. Isso também me deixa claro que pensaram no anime sendo para pessoas mais jovens. Uma criança de 8 anos talvez possa ver e ficar um pouco confusa e ver a história no final e pensar, tá, entendi, tá legal. Mas eu não acho que seja infantil demais. Eu acho que qualquer um que gosta de Slice of Life pode gostar. Ei, não tá legal? E já tem mais. Akoyaku Radio nanode Last Boss o katte mimashita. Tecnicamente isekai, mas mais pra falso do que real. Mundo de otome game com fantasia e magia, com traços de comédia. Romance, claro, otome game. Os designs são algo que não prenderam minha atenção muito. Nada ruim, e de fato tem alguns momentos em que eles são mais vistosos. Nada detalhado demais, nada detalhado de menos. A história... É engraçado porque a história não tem tanto desenvolvimento. É uma coisa mais básica e mais pessoal do ponto de vista da personagem principal. Mas dito isso, eu gostei do desenvolvimento. Tem um ou outro momento engraçado que funcionou. Não exatamente me fazer rir, me parece que a comédia aqui é secundária. Mas é interessante. Se alguma coisa a animação falhou muito na questão da magia, a magia não é muito vistosa, parece tudo muito padrão mesmo. Mas por outro lado, a utilização da magia nele é muito interessante porque eles sabem como cortar, eles sabem como demonstrar, eles sabem como usar pequenos detalhes de forma efetiva, então acaba dando aquela impressão de que é um orçamento mais baixo, mas que funciona melhor que alguns maiores. Mas aquele Pegasus de CGI não era muito bom, não. Eu realmente achei interessante como algumas coisas, alguns detalhes pequenos da história que não precisam de muito desenvolvimento são colocados rápido e diretos. Nós sabemos que é um isekai e não um falso isekai por causa de uma coisa que não leva um minuto. Por outro lado, talvez se possa dizer que não houve muito desenvolvimento. Tem um pouquinho de tempo morto na colocação de, olha, eu vou fazer isso, mas aí tenta e não consegue, tenta e não consegue de novo, e tenta e não consegue de novo. Então me parece que é um daqueles que, se você estiver com vontade de ver algo assim, mais para Slice of Life, você vai gostar.
Basicamente, nós temos uma garota que é vista num hospital com algum problema na cabeça. Então você não sabe se isso tudo é imaginação dela ou se ela realmente morreu e foi para outro mundo. Por isso que é um isekai ou um falso isekai, eu não sei dizer ainda, não por esse episódio. Mas ela encarna a vilã do jogo. Ela se vê na posição de ser descartada pelo príncipe, e ela sabe que é a vilã, e ela sabe que vai morrer no bad end do jogo, então ela decide que ela vai domar o chefão final. Isso acaba virando ela se casar com ele, e sim, eu acho que é pra ser uma piada, mas eles não forçam muito. Eu posso dizer isso, a comédia não é tão forçada, eu acho que funcionou muito bem. Por outro lado, tem um pouco de vamos parar e vamos explicar esse mundo que não é tão natural, do tipo ela aparece na frente do mestre demônio, que é um humano, ou pelo menos ele é meio humano, e aí ela lembra que ele tem 2 ajudantes. Ela está vendo que tem 2 ajudantes e ela não reage rápido. Esse é o fulano que eu ouvi falar, ou esse é o fulano que eu já vi, ou esse... Não, lembro, eu me lembro que esse é fulano e aquele é Beltrano. E não é nem eu estou vendo isso pela primeira vez, nem eu já sei disso e estou dando aquela piscadela pra audiência. Fica um pouco no meio dos dois. Claro, isso não é um problema tão grande, não dura muito tempo, é bem rápido. Eu gostei que uma das piadas é que o Lorde Demônio lança magias destrutivas quando ele se assusta ou tá com raiva, ou que as flores se abrem quando ele parece gostar da pessoa. Dá bem uma impressão de que ele talvez não controle sua magia e por isso foi visto como perigoso. Vai bem com a ideia de ele ser uma pessoa que quer ser um monarca daquele reino, que quer fazer coisas boas e tal, e ele só não cabe no padrão da sociedade, que parece ser a ideia até aqui. Eu diria que ter uma escola real é realmente desnecessário. Porra, garotos de escola secundarista atacando um monstro que foi pego numa armadilha, porque eles têm a ganância de virar a guarda real. Por que eles não são só pessoas que moram na cidade e moram perto do castelo? Ah, pegamos alguém perto do castelo. Se nós protegemos o castelo, podemos... Entende? É desnecessário. Mas nós temos uma escola secundarista real, pessoas de uniforme. E porra, é tão desnecessário. É tão tropo só pelo tropo. Isso me deixou um pouquinho irritado. Mas isso é um detalhe bem pequeno no momento. Se eles não forçarem esse tipo de coisa, eu acho que funcionaria bem. Definitivamente não parece que vai ser aquele tipo de drama de realeza, de vamos ver como as pessoas se sentem de verdade. Oh, pobre riquinho, né? Então eu acho que pode funcionar muito bem. E o que teve de comédia eu gostei. Eu só não digo que a comédia é uma das coisas principais, porque me parece que ela é usada só quando necessário. Isto é, nós temos uma situação absurda de uma humana querendo falar com o Lorde Demônio que, porra, por que o Lorde Demônio não mataria ela? Ou, se ele é essa pessoa que só foi expurgada da sociedade, por que o Lorde Demônio não só teleportaria ela pra longe desde o início? Que ele vai fazer eventualmente, mas ele não faz na hora? Não importa, olha essa piada aqui. Então, é uma comédia de situação mais do que é uma comédia. Mas eu gostei da comédia. Então ela é feita pra avançar essa história e funciona porque a comédia é boa. Tem alguns momentos de você pensar, cara, isso daqui não tá tão bem feito por causa da magia ser limitada, por causa de várias coisas serem mais mostrado num efeito do que ter a animação. Mas eu acho que pela história vale a pena. Kokyu no Karasu. Fantasia de Japão antigo com magia e criaturas sobrenaturais. Os designs são muito bonitos. É aquele tipo de design em que vai ter mais detalhe, mas eles nunca são inúteis. Cada um deles complementa o todo. Se você vê o design da Consorte do Corvo, putz, é muito bonito, mas também cada um dos detalhes funciona bem com os outros detalhes, em vez de ser só mais detalhado e sujo. Não, eles se complementam, é um tipo de desenho muito bom. A história tem um toquezinho de humor aqui e ali, e funciona bem nesse sentido, mas é mais pra drama de realeza. Tem um
toquezinho de mistério, de talvez nós vamos descobrir coisas que não esperamos. Inclusive, a música de abertura é Mysterious, que é muito engraçado você ver o cara cantando Mysterious, que não é como você fala essa palavra, mas ele ainda quebra como se fosse Mysterious. É muito engraçado, porque claramente é uma daquelas coisas de inglês que quebra a coisa toda, e a única palavra em inglês que eu percebi na música toda. Então, é só... vamos bancar nisso, e falhou. Eu gostei bastante da magia. Teve um momento só que ela pega aquela flor no cabelo dela e parece que é uma flor de computação gráfica. Eu não sei porquê, não é necessário, mas aí ela pega fogo e tudo parece funcionar muito bem. Inclusive a magia que ela usa é muito bem representada, fica muito bonito e parece bastante poderoso. Quando ela usa a primeira vez, eu fiquei, porra, mulher foda. A história não é tão desenvolvida, a história tem um ritmo um pouco mais lento, mas não é ação, então funciona bem aqui. Se alguma coisa, eu acho que não deu uma escala tão boa de quão grande é o palácio onde tudo está acontecendo, ou de quão grandiosa seria essa coisa. Toda a história fica dentro de um lugar, mas esse um lugar é tão grande que você vai ter palácios dentro do palácio. Então talvez isso não seja claro. Pode ser que eles estavam meio que contando que as pessoas soubessem o que seria isso. É claramente baseado em dinastias chinesas, então talvez isso seja conhecimento comum a tal ponto que não se precisaria explicar lá. Eu, como pessoa que não vive lá, eu fiquei um pouco perdido por um tempo. Mas fora isso, eu gostei. Eu gostaria de ver mais. Tecnicamente falando, essa é a primeira parte da história que não termina nesse episódio, mas eu não diria que realmente foi um problema aqui, porque é mais como se fosse um mistério que vai se desenvolvendo e claramente é pra só terminar no final da série, ou pelo menos no final do arco. E tem essas pequenas animações que são bastante limitadas, mas que imitam bonecos de sombra, e eu gostei bastante delas. Existe uma consorte em um lugar dentro do palácio, que é a Consorte Corvo, e a Consorte Corvo, ou Consorte do Corvo, dependendo de como você traduzia, não é uma consorte de verdade. De fato, ela não recebe ordens de ninguém, apesar de estarmos falando de uma família real, de um imperador. Ou seja, ela não precisa fazer nada. Ela fica lá fechada no lugar dela, ela supostamente tem magia, e aí um belo dia ela recebe uma visita do príncipe, que não é mais parte da família real oficialmente. Ele quer saber de quem é um brinco, que ela diz que não vai achar porque não tem motivo bom e tal. E aí finalmente ele volta com um presente pra ela, que é uma comida que ele descobriu que seria a favorita dela, pra que ela ouça ele de novo. E ele diz que tem um fantasma que assombra esse brinco, e ele quer saber como fazer o fantasma parar de sofrer, e isso é suficiente para essa consorte, que é uma garota de 16 anos, decidir realmente ir investigar. E aí ela descobre coisas como ele é um príncipe e perdeu o seu lugar na família real porque a imperatriz no momento matou a mãe dele. A mãe dele era uma consorte que acabou sendo envenenada. A pessoa que envenenou ela se enforcou e ela foi culpada do crime de matar ela para que a imperatriz estivesse oficialmente livre. E aí nós vemos a questão emocional também bem representada. A consorte tinha um filho, então ele poderia ser parte da família real, mas ela sofre bullying o tempo todo, até que finalmente ela é morta. O cara chegou a quase matar a imperatriz, mas a imperatriz não foi morta porque ele não queria fazer nada contra a lei, e ele tá fazendo isso tudo pra pegar ela legalmente, logicamente. E eu não sei, eu já vi dorama, e quase sempre essas coisas de dorama são um pouco exagerados demais, são um pouco chatos demais pra mim, mas aqui funcionou, e funcionou bem. O pouco de comédia que tem, que é ter uma galinha monstro, ou ele convencer ela com comida, funcionou, não pareceu forçado. Ela é uma garota de 16 anos, ela pode ser convencida com comida. Pois é, eu gostei. Se você gosta de drama, gosta dessa vertente de intrigas no palácio e tal, eu recomendo. E essa aqui vai ser a minha podcast tentativa de fazer o episódio 1 sem ser terrivelmente demorado. Vamos ver se funciona. Começa a atacar os globins.